Olá, começa agora mais uma edição do programa Por Dentro do Judiciário. O nosso assunto de hoje é violência doméstica no interior e também vamos falar da Lei Maria da Penha. E aqui ao meu lado está o doutor Evandro Alberto da Cunha. Ele é juiz de direito e atua na 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim. Doutor, é uma honra recebê-lo aqui em nosso programa. A honra é minha. Vamos começar falando das formas de violência doméstica e familiar que estão previstas na nossa legislação. Quais são elas? Na verdade, as formas de violências domésticas que envolvem, o seio familiar são a violência física, a agressão física. Nós temos também a violência psicológica, que também é uma forma de violência que aflige muito o seio familiar, principalmente, no caso, a figura da mulher. E, inclusive, essa violência, esse tipo de violência, essa forma de violência, ela causa muitas sequelas e as extensões, às vezes, são imensuráveis. Nós temos também a violência moral ou extrapatrimonial, que também é muito comum, principalmente através da conhecida agressão verbal, E nós sabemos que, inclusive, esse tipo de agressão, ele é concomitante à agressão física, é muito comum, inclusive geralmente quando se terminam as palavras, o diálogo, nós vemos que realmente, então, daí surge a agressão física. Nós temos também a agressão sexual, que é uma forma de agressão muito comum no ambiente familiar, no ambiente doméstico, uma forma de violência. E também a violência patrimonial, até estranho, falar patrimonial, mas também nós temos essa modalidade de violência prevista na Lei Maria da Penha, que, inclusive, com a criação dessa lei importante, Maria da Penha é uma lei fantástica, uma lei maravilhosa, que foi criada há 6 anos atrás, atendendo um clamor das mulheres representadas por aquela mulher cearense, conhecida como Maria da Penha. Então, através dessa lei, conseguiu-se, inclusive, alterar até mesmo o dispositivo do Código Penal, no que se refere à instituição ali do artigo 129, parágrafo 9, sobre a agressão especificamente praticada contra a mulher. Também o Código de Processo Penal, no que se refere à possibilidade de decretação até de prisão, de segregação, o afastamento, além do afastamento do lar também, excepcionalmente, claro que tem que ser em casos excepcionais também, a possibilidade de se decretar o afastamento do agressor do seio social, além do familiar. Então, são essas as formas de violência. O senhor mencionou a agressão patrimonial. O que seria? Na verdade, essa forma de agressão é quando se denota que o agressor, muitas vezes, ele se vale do seu poder de coerção, do seu poder de agressividade, às vezes para impor o abandono do lar por parte da mulher, da vítima, Quando a vítima, no caso, é a esposa. Inclusive, aqui abre um parêntese até para esclarecer que a vítima do conflito familiar não é só a esposa, a companheira, pode ser também um parente, pode ser a mãe, pode ser a filha, pode ser alguém agregado que convive. Então, às vezes, ele se vale
desse chamado poder de coerção, se aproveitando até da fragilidade ou da vulnerabilidade, melhor falando, da pessoa ofendida, para impor que ela abandone o lar, às vezes a dilapidação de patrimônio, tá certo? E outras coisas também que às vezes acontecem. Ok, doutor. Em sua opinião, quais os fatores que geram a violência contra a mulher? Os fatores são os mais variados, né? A violência em si, no âmbito familiar, e principalmente tendo como vítima a mulher, isto já vem de um tempo passado. Como eu disse antes, até mesmo, às vezes aproveitando-se dessa questão da vulnerabilidade, não do chamado sexo frágil, porque a mulher, no meu conceito, não é um sexo frágil, muito pelo contrário, é até um sexo forte, né? A mulher é a mãe dos viventes. Mas a desestrutura familiar, a origem dos relacionamentos, às vezes a influência da crise econômica. Nós percebemos também no contato, eu tenho muito contato pessoal e direto com as partes, pessoas aparentemente, pessoas com problemas emocionais, pessoas aparentemente, né, com distúrbios, muitas vezes a falta de diálogo, né? Então, e outras influências que são geradas pela própria sociedade, na verdade, e que isso atinge as famílias. Nós vemos que as famílias estão em apuros, na verdade. Aquilo que nós chamamos de célula da sociedade, a base da sociedade, muitas famílias elas estão em apuros, estão precisando de tratamento. Algumas já incendiadas, outras sendo incendiadas por toda essa crise, por todo esse complexo que nós vemos que essa evolução que o mundo tem presenciado. O avanço da tecnologia, o aumento da violência em todos os outros setores. Há também uma situação muito peculiar, inclusive, que já até foi alvo de pesquisa, e que influencia também, principalmente na morte de mulheres, né, vítimas do conflito familiar, o próprio armamento ilegal. Nós vemos muito isso, né? Então, são várias as causas, né, desse... Inclusive, doutor, também o alcoolismo, o uso de drogas. Ah, sem dúvida, sem dúvida. A influência dos efeitos do álcool, né, o uso imoderado do álcool, a droga, o entorpecente, nós nos deparamos muito. Temos até casos em que as mulheres, elas vão ao fórum e até pedem, né, doutor, ajuda a libertar meu marido do álcool, meu filho do álcool. Eu preciso de tratamento. Esse homem, sem o álcool, sem, né, eles usam até a cachaça. Né, é uma beleza em casa. É uma maravilha. É maravilhoso. Eu até ri às vezes. E você fica numa situação difícil, mas sem dúvida a influência, o ciúme doentio, o ciúme. Quem consegue, né, se colocar e resistir a uma pessoa possessa de ciúme? E em geral é o homem que é o agressor. No geral o homem é o agressor. Inclusive nesse aspecto nós temos adotado até uma postura mais firme. O homem a figura principal da agressividade. Em pouquíssimos casos, já tive muito poucos, mas raríssimos casos em que às vezes até a mulher que é a violenta, né? E já aconteceu até da polícia chegar, ser acionada por um vizinho e ele ser preso. E na verdade era o contrário. Na verdade era o contrário. Mas isso é um caso em 100 ou mais, 200, porque de modo geral o homem ele assumiu esse papel de
da figura do violento, do agressor. homem violento, do agressor. É um grande problema do ofensor. É um grande problema que a sociedade vive, porque acaba repercutindo na vida da criança, né? A criança sofre também as consequências dessa violência. Sem dúvida, sem dúvida. Eu considero, inclusive, as maiores vítimas, que são as crianças, porque essas crianças, principalmente, né, que convivem diariamente neste ambiente, elas já começam a carregar dentro da sua formação, armazenar na sua formação e memorizar esses tipos de conflitos. E fatalmente isso reflete amanhã na vida social, né, no crescimento, na escolha das amizades, até na constituição do próprio lar. Às vezes nós nos deparamos com situações em que o histórico dos pais, né, eles parecem que é uma repetição na vida dos filhos. Isso é muito comum, principalmente com relação à violência sexual. A violência sexual, né, quando a vítima, no caso, são crianças femininas, né, quando é a mulher. Então nós notamos que as crianças realmente são as maiores prejudicadas nesse conflito. Com certeza, reflete não só na vida das famílias, mas também na vida da sociedade, quando essas crianças se tornam pessoas agressivas. Sem dúvida. Como o senhor aqui mencionou. Doutor, a atuação do senhor é na 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, no interior do estado. É possível fazer um balanço do índice de violência doméstica no interior e na Grande Vitória? Existe alguma diferença de cultura por ser interior e aqui ser uma cidade maior? Eu como juiz, eu já atuei em mais de 20 comarcas, né? Claro que em varas distintas, competência também diferentes, e às vezes que eu atuei, o período que eu atuei em vara criminal, e a partir de 2006, que quando foi instituída a lei, muito embora esses tipos de conflito já existem, né? Eles já vêm de um longo tempo para cá. Então, o que eu tenho percebido é que em cada região existem pequenas diferenças de comportamento. Às vezes, o que a gente percebe mais, às vezes é a cultura, o desenvolvimento do local, né, a formação daquela sociedade, o número de habitantes, obviamente. Por exemplo, eu trabalhei em Barra de São Francisco como titular de vara criminal com competência também na Lei Maria da Penha, na Lei 11.340/2006. E lá também nós percebemos o aumento, a cada dia, o aumento do índice desses casos envolvendo a Lei Maria da Penha. Em Cachoeiro de Itapemirim, como é uma cidade maior, tem assustado um pouco devido à quantidade de ocorrências que chegam ao judiciário. Porque a lei ela trouxe um benefício muito grande, dentre os vários benefícios, que foi, além de coibir, né, de prevenir, ela foi criada para isso. Ela também, essa divulgação que tem sido dada, principalmente aqui no estado do Espírito Santo, né, na atual gestão do nosso presidente, desembargador Pedro Valcio Rosa, que tem desempenhado um papel muito importante, na verdade, não tem medido esforços a nível até nacional para trazer melhores condições de eficácia dessa lei aqui no nosso estado. Nós temos percebido que as mulheres agora resolveram a denunciar. Então, exercer essa autonomia que elas tinham, mas que, na verdade, estava oculta. Então, eu tenho notado. Já trabalhei em Vitória, na vara. Hoje nós temos aqui a vara já especializada, o que não ocorre em Cachoeiro de Itapemirim.
Por exemplo, Cachoeiro de Itapemirim, nós temos 4 varas criminais. A primeira vara com competência em homicídios, né? Tribunal do Júri, e crimes envolvendo acidentes de trânsito e também o tráfico de drogas, que tem também uma influência muito grande no conflito familiar. E a segunda vara é a vara de execução penal, responsável pela execução das penas, e a terceira e quarta vara criminal, da qual eu sou titular da terceira criminal, essas então elas têm a competência residual. Então, a experiência lá da terceira vara criminal, com relação ao pouco tempo que eu trabalhei em Vitória, é que realmente isso está se alastrando. Cachoeiro de Itapemirim está crescendo bastante o número de ocorrências, a cada dia nós percebemos isso, e aqui em Vitória, por ser um grande centro, né, uma cidade com o maior número também de habitantes, falando da Grande Vitória, obviamente, tanto que hoje a Serra, salvo engano, ela ocupa o 6º lugar a nível nacional como cidade em termos de violência doméstica. Isso já foi divulgado recentemente. E o Espírito Santo, infelizmente, o primeiro lugar no índice de mortes, né? De mulheres vítimas da violência doméstica, violência oriunda do conflito familiar, por 100 mil habitantes. Segundo as pesquisas, em cada 100 mil mulheres, 9,4% são mortas, são assassinadas nesse ambiente Ok, doméstico. doutor. Com certeza a Justiça está trabalhando para mudar esse índice. Sim, sem dúvida. Nós sem agora dúvida. vamos para um breve intervalo. A gente vai continuar a falar sobre a violência doméstica no interior no próximo bloco. E você que nos acompanha, continue conosco. A Associação Amigos da Justiça abraça crianças e adolescentes de Ibiraçu. O projeto promove a inclusão social por meio de aulas de desenho, pintura, flauta, violino e violão. E as atividades acontecem no Fórum de Ibiraçu com a ajuda de servidores voluntários. Participe! Rua Mário Antônio Modenese, número 15, São Cristóvão, Ibiraçu. Ou ligue 3257-1395. Olá, voltamos com mais um bloco do programa Por Dentro do Judiciário. Estamos discutindo aqui hoje no nosso programa violência doméstica no interior e a Lei Maria da Penha. E o nosso convidado é o Dr. Evandro Alberto da Cunha, atua na terceira vara criminal de Cachoeiro de Itapemirim. Doutor, conforme estávamos conversando sobre a violência doméstica no interior, no fórum onde o senhor atua, os profissionais, eles têm algum treinamento para lidar com essas pessoas vítimas dessa violência que, ao meu ver, é mais frágil, é uma situação mais vulnerável, como o senhor mesmo comentou? Sem dúvida. Em Cachoeiro de Itapemirim, na terceira e quarta vara criminal, que detém competência para essa matéria envolvendo a Lei Maria da Penha, nós ainda não temos funcionando uma equipe, né, que seria a equipe multidisciplinar, atuando diretamente nas varas, nessas duas varas, atendendo esses casos, como você mesmo disse, de suma importância no acompanhamento e o tratamento a essas vítimas, que na maioria das vezes são pessoas realmente carentes e que necessitam desse acompanhamento. Mas eu já fiquei sabendo que, assim como já foram criados aqui na Grande Vitória, nas comarcas da capital, os centros de atendimentos integrados, né, em favor da mulher, e que também novos profissionais tomaram posse e que essa equipe já estaria sendo viabilizada para que possam atuar lá, o que eu acho que
que eu creio que vai ser muito importante. Mas, segundo do meu conhecimento, nós ainda não temos lá. Nós temos sim, nós temos na vara da infância e da adolescência, me parece que existe sim, profissionais, assistente social, né? Eu creio que psicólogos que atuam diretamente também nessa área muito importante do direito. Ok, doutor, também como é de conhecimento de todos, muitos casos a mulher retira a denúncia. E tudo volta como se nada tivesse acontecido? Como procede nesse tipo de situação? Eu, particularmente, no conflito familiar, na violência doméstica, envolvendo a mulher como vítima, eu sempre adotei uma postura mais rígida, mais firme. Ou seja, até a vítima, ela indo ao fórum e querendo, se manifestando expressamente o desejo de retirar, né, a reclamação que ela fez, e às vezes também que seja tornada sem efeito as medidas protetivas, por exemplo, de afastamento do lar, de manutenção de contato, né, aproximação de filhos e outras coisas mais. Com relação ao arquivamento, eu sempre evitei o arquivamento de plano. Por quê? Eu sempre prefiro aguardar um tempo. Até porque fica difícil você avaliar naquela primeira manifestação dela, isso eu estou falando as que vão ao fórum, né? As que vão até, quer falar com o juiz, por exemplo, eu atendo todos os casos de Maria da Penha, quando a vítima vai ao fórum, o meu cartório já está orientado a que eu vou atender. Numa oportunidade, lá o espaço que abre das audiências, ou quando não tem audiência, eu atendo pessoalmente. Então, eu tenho adotado uma postura mais firme nesse sentido, até porque, não arquivando esse procedimento, né, ou atendendo esse pleito, não haverá nenhum prejuízo para ela. É claro que nessas hipóteses em que elas pedem que se torne ineficaz as medidas protetivas já deferidas, aí sim, você pode tornar sem efeito um afastamento, para que eles possam conviver, para que eles possam viver sob o mesmo teto, a aproximação ali dos filhos, que é importante, dos pais. Mas com relação ao arquivamento liminar, eu tenho adotado uma postura diferente. Principalmente, né, nos casos de lesões leves, as lesões graves nem pensar, né? E é comum também isso acontecer muito nos crimes de ameaça, entendeu? Aquelas ameaças esporádicas, né? Ou seja, aquela ameaça que é aquela ameaça que já virou a falta de respeito entre o casal. Na verdade, o homem ameaça, mas a própria mulher sabe que ele não seria capaz de fazer aquilo. No entanto, já prevendo a possibilidade de reiteração, então o que eu faço? Eu aguardo, no mínimo, o prazo decadencial, né? Até porque ela pode retornar e querer comunicar que o fato houve a reiteração. Ok. Com relação à medida protetiva, ela tem sido eficaz? Em geral, os agressores cumprem com a determinação judicial? Com relação às medidas protetivas, aqui também eu faço um registro importante que a lei, inclusive, ela abarcou a competência civil e criminal para o juiz criminal. As medidas protetivas, elas são, na maioria das vezes, eficazes. Em alguns casos, não. Existe uma dificuldade muito grande e uma falha, por quê? Porque é a própria vítima que fiscaliza. É a própria vítima que fiscaliza. Então, quando você defere uma medida protetiva, por exemplo, de afastamento do lar, ou do convívio, ou a proibição de manter contato, e até mesmo frequentar alguns ambientes que ela frequenta, que essa vítima,
que essa mulher, né, vítima, ela frequenta, então, às vezes nós nos deparamos com situações em que a mulher vai ao fórum ou vai à delegacia para comunicar que o agressor não está cumprindo. Nesses casos, e claro, excepcionalmente, existe uma medida drástica, né, que eu não gosto nem de falar prisão, mas infelizmente acaba sendo, que é o afastamento desse suposto agressor, desse agressor, do seio familiar e social. Por quê? Porque é a única forma de você tornar eficaz a medida de proteção. Por quê? Porque ninguém garante, né, como você não tem uma fiscalização, ninguém garante que somente com base nessas medidas comuns, eu até chamo elas de paliativas em alguns casos, que o agressor efetivamente ele vá cumpri-las. Mas de regra geral, eles têm cumprido, tá certo? E quando não cumpre, a vítima comunica imediatamente, aí o juiz ele adequa essa medida, ou essas medidas, àquelas que são suficientes, né, para o caso concreto. Ok, doutor. A terceira vara criminal de Cachoeiro, ela realizou pela 4ª vez, há pouco tempo, uma audiência especial para 49 famílias que têm processos envolvendo a Lei Maria da Penha. Qual é o objetivo dessas audiências? Essas audiências, até é importante esclarecer que essas audiências, elas fazem parte de um estudo que nós já temos feito há alguns anos, principalmente em decorrência de como eram realizadas as audiências, aquelas chamadas audiências previstas no artigo 16 da lei, que era chamada audiência preliminar, e que começaram a surgir diversas discussões a respeito da possibilidade ou não do juiz designar essa audiência, incluir na sua pauta de audiência, considerando que essa audiência, quando a vítima não manifesta expressamente na delegacia de polícia ou lá no próprio fórum, não vai ao fórum e requer essa audiência, que ela estaria sendo revitimizada. Então, por outro lado, nós percebemos também que entre o fato reclamado pela vítima e o processo em si, até mesmo a própria audiência de instrução, o lapso de tempo, ele não era suficiente para que o juiz pudesse dar uma resposta rápida, a não ser a medida protetiva que já foi deferida. Mas mesmo sendo deferida as medidas protetivas, nós percebemos que há uma frustração da vítima em não ter o contato pessoal com o juiz. É o que eu tenho percebido. Então, essa ideia surgiu de marcar uma audiência especial envolvendo os casos de menor complexidade, os casos mais simples, tá certo? Que são, na sua maioria, comuns do cotidiano, do dia a dia forense. Então, marcar uma audiência especial, convocando, né, essas partes em conflito no seio doméstico e implementar uma cultura de restauração, que é o que o CNJ tem batido na tecla. A cultura de restauração, a cultura de conciliação, sem, no entanto, retirar da vítima a autonomia que a lei concedeu a ela, sem expor a vítima, sem revitimizá-la, sem criar mecanismo para constrangê-la a retirar processo ou a desistir da causa, ou até mesmo continuar convivendo com o seu companheiro. Tá certo? Então, o objetivo dessa audiência, além de dar a resposta rápida, pelo menos a resposta imediata, não com relação à solução do processo, porque isso aí depende do devido processo legal, né, o direito de ampla defesa, contraditório, até porque também o agressor ele tem o direito de provar o contrário. Mas ter um contato
ter um contato o mais rápido possível com aquelas partes. O juiz vê o semblante, vê a pessoa, conversar com a pessoa. Eu, por exemplo, nessa audiência, nós utilizamos também teatros, né? Alguns eventos culturais, social, palestras. Nós fizemos uma parceria, além da parceria maravilhosa com o Ministério Público, representado lá na minha comarca pelo promotor titular da Vara Criminal, da Terceira Criminal, Dr. Rodrigo Gitter, com a Defensoria Pública, representado pelo meu colega Dr. Michel Daibes, também, a doutora Gisele Mafra, que é a promotora incumbida, né, desta área lá, com atribuições também nessa área. Então, nós implementamos esse trabalho. Então, nós utilizamos palestras e fizemos até uma parceria também com os Alcoólicos Anônimos. Então, nós utilizamos essa audiência, que é o primeiro contato, antes mesmo de iniciar o processo. É no nascedouro da medida protetiva. A medida protetiva, a mulher vai à delegacia, né, ou vai diretamente à Defensoria Pública, ou até mesmo ao Ministério Público, faz a sua reclamação, uma síntese da sua reclamação, vem para o juiz aprecia, defere as medidas protetivas e já marca essa audiência especial, que ela pode ser até interpretada subsidiariamente a aplicação do Código de Processo Civil, onde o juiz pode, em qualquer fase, né, chamar as partes para conciliar. Volto a dizer, não uma conciliação para tentar fazer com que aquele procedimento não prossiga, muito pelo contrário, mas para dar a resposta, manter um contato pessoal com as partes envolvidas naquele conflito familiar. E eu também faço duas coisas que são primordiais, além da peça teatral, né, que essa peça é encenada por alunos jovens da Escola Guimarães Rosa, e que eles ali encenam em 20 minutos, 25 minutos, o que os filhos vivenciam em casa, quando vem um conflito, o que eles sentem. Então, você tenta transmitir uma cultura, é a cultura. E depois uma palestra, por exemplo, sempre também convidamos uma mulher, né, com conhecimento na área, para dar uma palavra. Já tivemos, lá em Cachoeira nós já tivemos 4 audiências dessas, envolveram mais de 200 processos. Então, a promotora de justiça, 2 promotoras de justiça, uma juíza, a doutora Ilacéia Novaes, da 5ª Vara Criminal de Vila Velha, com competência exclusiva em crimes, né, da Lei Maria da Penha, foi lá, deu uma palestra. Nós tivemos agora nessa última audiência também uma palestra, um testemunho maravilhoso, que foi de uma mulher alcoólica anônima, uma alcoólica. Ela deu o testemunho de vida. Então, nós tentamos, em espaço de tempo de 40 minutos a 1 hora, transmitir essa cultura de ressocialização, de humanização, sem prejudicar, né, o anseio da vítima em ter do Estado do juiz a resposta com relação à punição do seu ofensor. E no final da audiência, eu encaminho todos para a assistência social do município, que fizemos também uma parceria com a Secretaria, a pasta, né, de Ação e Desenvolvimento Social do município de Cachoeiro, que se prontificou a atender, na medida do possível, as demandas, porque são muitas demandas. São muitas demandas. E também, no final, eu atendo as partes. Quem quiser falar pessoalmente com o juiz, conversar com o juiz, ou saber quem é o juiz. Tem essa oportunidade. Tem, eu fico lá por exemplo, essa última agora, de 49 processos, né? Considerando aí 2 pessoas envolvidas em cada processo, retirando aqueles casos em que as pessoas não foram encontradas, mas pelo número de pessoas, você pega um número de 60 a 80 pessoas, às vezes 10 pessoas, 10 mulheres querem vir falar com o juiz.
falar se a medida protetiva está sendo cumprida ou não, se está tendo resultado. E nós acabamos, inclusive, realizando uma coisa que será primordial. E a lei até prevê, que é uma pesquisa científica, estudo sobre cada caso, nós fazemos isso, e até estatísticas com relação à cidade de Cachoeiro, que está crescendo, né, muito a cidade de Cachoeiro hoje. Além da humanização, é uma ferramenta de transparência. Sem dúvida, sem que dúvida. As vítimas e as famílias têm acesso ao judiciário de forma transparente e acaba que ela começa a perceber que o judiciário não é tão distante dela, o juiz não é uma pessoa tão distante e que ele de fato pode sim resolver o conflito vivenciado nesses lares. Justamente. E é esse o espírito, né, que nos move, inclusive que me move, que foi abraçado pelo nosso atual presidente, desembargador Pedro. Então, nesse espírito de transparência, justamente o que você falou é importante, que a pessoa ela passa a confiar e ela passa a ver, né, que a justiça ela está funcionando. E as experiências, elas têm sido... Por si só, elas têm mostrado isso. Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Com certeza. Doutor, para finalizar o nosso programa, o que falta para melhorar a aplicabilidade da Lei Maria da Penha no Brasil? Porque sabemos que existem pontos que atuam, como a Vara de Cachoeiro de Itapemirim, que atua para que essa lei efetivamente seja aplicada, caso a caso, no caso concreto, detalhado, entrando ali realmente no problema da pessoa. Mas sabemos também que, por outro lado, isso tem sido negligenciado. A Lei Maria da Penha não tem sido aplicada de forma eficaz mesmo. E a gente vê que essa é uma reclamação, né, das pessoas, das vítimas, e não só das vítimas, mas creio também que pessoas da área do judiciário. O que precisa para efetivamente aplicar essa lei que é, de fato, excelente em seus textos legais? A meu sentir, o que precisa é colocar em prática, materializar o que já está sendo feito, né? Inclusive, nós temos hoje aqui no nosso estado, nós temos esse privilégio de ter uma vice-presidente a nível nacional, né, desse assunto, envolvendo a Lei Maria da Penha, que também tem feito um trabalho muito bom, um trabalho elogiável, que é a doutora juíza Hermínia Azori. Então, buscar meios para materializar as políticas, né, implementar políticas públicas e tratar dessas famílias. Porque muitas vezes a punição por si só, ela não resolve o problema. E você fica numa incógnita se essa punição ela vai aguçar ainda mais a ira do algoz, né, do agressor, ou se de repente ele vai ser ressocializado. Então, na verdade, eu acho que as famílias precisam de tratamento psicossocial, tratamento assistencial, tratamento psicoespiritual, tá certo? Uma atenção maior voltada, colocando em prática tudo aquilo que a lei já prevê e que é o anseio de todas as famílias. Como nós falamos no início, você pega mulheres, às vezes você entrevista ela e você pergunta a ela, você quer continuar a viver com esse homem? Eu falo assim, eu quero, doutor, mas sem a cachaça. Ele sem a cachaça é maravilhoso. Doutor, cuida do meu filho. Meu filho precisa tratar para a droga. Ele me agride em casa. A mãe reclamando. A irmã reclamando. Eu tive um caso, até que eu lembrei aqui agora, de uma filha que agredia a mãe. Ela era usuária? Oi? Ela era usuária? Usuária de drogas. Então você vê. E a mãe recorreu à lei. Entendeu? E essa moça, nós encaminhamos lá no município, o setor competente, fizemos o acompanhamento. E outra coisa importante dessas audiências é que eu dou uma palavra para as pessoas e eu falo, olha, a partir de hoje vocês estão sendo monitorados pela justiça, ou seja, não vai ter essa audiência aqui novamente para aqueles que vierem a reiterar em suas condutas. O processo prossegue, o procedimento vai gerar um processo e depois sim nós vamos decidir, né, a justiça desse processo. No entanto, eles serão monitorados. Okay. Então isso também a pessoa
sabe. Essa aproximação que realmente faz a pessoa ficar alerta, o agressor. Né? Alguém está de olho em mim, a justiça está de olho em mim. Aí. Porque às vezes ele agride a sua esposa, a sua filha ou companheira, sim, na esperança de que não vai acontecer nada comigo, eu vou agredir porque eu mando, né? Aquela autoridade de pai, de homem dentro do lar. Então essa aproximação da justiça é como se ele pensasse, tem alguém do lado da minha companheira, e que é mais forte do que eu. Sem dúvida. Então, com certeza, é um meio eficaz essa aproximação, essa humanização. E nós incentivamos, inclusive, as vítimas, né, em que há necessidade, que denuncie, que vá até a justiça, que vá ao Ministério Público, que vá à delegacia, né? Não se intimidem. Pelas ameaças do agressor. Justamente, que vá à delegacia, que vá ao Ministério Público, à Defensoria Pública e até ao juiz. Porque qualquer um que tomar conhecimento, né, de qualquer prática infracional tem que tomar as providências. E imediatamente as medidas, né, preliminares, liminares, liminarmente falando, que são as medidas protetivas, elas são de pronto deferidas. Ok, doutor. Nós vamos encerrar o nosso programa. Agradecemos a sua participação e a produção deixa aqui mais um convite para outras participações, para a gente discutir sobre outros assuntos. Nós conversamos hoje com o Dr. Evandro Alberto da Cunha, ele que é juiz titular da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim. O nosso assunto hoje foi violência doméstica no interior e a Lei Maria da Penha. Você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigada. Continue conosco nas nossas próximas programações. TV Justiça, cidadania e transparência para você.